Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo a imprensa esportiva de todo o Brasil. Pessoal, sempre que eu trouxer a imprensa esportiva de todo o Brasil, eu coloco os principais comentaristas, né? Eu coloquei aí esses 4 comentaristas, mas tem 18 comentaristas aí nesse vídeo, pessoal. Alguns conhecidos, alguns que poucos conhecem, alguns influencers, então 18. Mas na capa eu coloquei 4, né? Então sempre que eu colocar imprensa esportiva de todo o Brasil, você já sabe aí que tem mais de 10 comentaristas aí que eu trago no pós-jogo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Tem tudo para classificar para a semifinal, porque tem muito mais time que o River Plate, muito mais elenco e vai para a semifinal, né? Olha, 2-1 pro Palmeiras ficou de graça pro River Plate, porque o que nós vimos nessa noite lá no Monumental de Nunes foi um baile do Verdão para cima dos argentinos, principalmente no primeiro tempo, que terminou 2-0, podia ter terminado 3, 4 facilmente. Além dos 2 belos gols, primeiro na cabeçada do Gustavo Gomes e o segundo, que lindo gol do Vitor Roque no passe do Flaco Lopes, o Palmeiras teve bola na trave, na cabeçada do Lucas Evangelista, teve defesa do Armani também no chute do Kelvin, teve defesa do Armani na cobrança de falta do Andrés Pereira. Primeiro jogo do Andrés Pereira como titular, jogou muita bola, aliás, cobrança de escanteio dele, né, pro gol do Gustavo Gomes. Vitor Roque, o Tigrinho, jogou demais. Que jogou de futebol o Gustavo Gomes. Grande atuação do Palmeiras. Podia ter já garantido essa classificação, né? River Plate demorou para conseguir acertar uma bola no gol. Palmeiras, com as modificações, caiu um pouco de produção. Tá em aberto, só que o Palmeiras está muito próximo. Tem tudo para classificar para a semifinal, porque tem muito mais time que o River Plate, muito mais elenco. E vai para a semifinal, né? Ou você pensa diferente? Fala para mim. Final de jogo no Monumental de Nunes, hein? Palmeiras, primeiro tempo, uma aula de futebol. Só que é o seguinte, não pode desperdiçar, fazer 1, 2, 3, tem que fazer. E o Palmeiras fez 2-0 e voltou diferente no segundo tempo. Muito fechado, muito recuado e quase se complicou. Tomou um gol que a bola desviou. O Borja teve chance de gol, bateu no pé do Gomes e foi para fora. Enfim, esse tipo de time como o River Plate, você tem que arrebentar com ele a hora que você tem a chance. E jogou demais o Tigrinho, o Vitor Roque. Jogou demais o Gomes, espetacular. E o Flaco Lopes, cara. Que jogo também no primeiro tempo do Flaco Lopes. Ele tá virando o maestro do Palmeiras, o Flaco Lopes, deixando a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, e vocês são testemunhas disso, hein? Quantas vezes eu pedi para os dois jogarem juntos? Quantas vezes nós falamos aqui? Põe os dois para jogarem juntos e tá dando um resultado incrível. O Everton tomou um cartão amarelo que eu fiquei na dúvida, achei que não mereceu o goleiro do Palmeiras. Mas, cara, acima de tudo, que primeiro tempo, que aula! O Palmeiras pôs na roda o River, pôs na roda, dominou totalmente o jogo. Poderia ter vencido por um placar mais elástico, mas a postura do segundo tempo é preocupante. Não pode dar moleza, gente. Palmeiras não pode dar moleza para um time como o River, mas vai decidir na sua casa. O Palmeiras joga na próxima quarta-feira no Allianz Parque para saber quem vai à semifinal, dá um passo importante, vitória, né, mesmo no Monumental contra o River, 2-1, mas poderia ter sido mais elástica pelo primeiro tempo. Segundo tempo, me desculpa, colocou a bunda na cozinha e chamou o River para cima e isso complicou muito. Mas, enfim, Palmeiras, demais, 2 River 1, uma vitória importantíssima do Verdão, que joga em casa para definir a sua sorte na semifinal da Libertadores da América. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche do Brasil, fios e cabos elétricos Sil. Gomes e ele, o Tigrinho, Vitor Roque, fizeram os gols do Verdão. E Andrés Pereira jogou demais também, velho. Fique ligado. É isso aí. Quarta-feira tem mais.
Vamos lá, minha gente, um tempo para cada lado. O Palmeiras tomou conta na primeira etapa do jogo da Libertadores. No primeiro tempo fez 2-0, poderia ter feito mais gols, o Abel surpreendeu com a entrada aí do Andréas Pereira, mas o Palmeiras jogou muito no primeiro tempo, não deu espaço pro River, não deu moleza. No segundo tempo a coisa foi completamente diferente, o River Plate pra cima, parecia outro time, entrou em campo de uma maneira diferente, criou inúmeros problemas pro Palmeiras, e olha, foi um jogão de bola. Porque é o seguinte, quando o River Plate fez o seu gol, mais ou menos aos 44 do segundo tempo, aí virou um sufoco para o Palmeiras, só se defendendo. E olha, por falar em defesa, o que jogou o tal do Gustavo Gomes? Além de ter feito o gol, o primeiro gol do jogo, o gol do Palmeiras, ele arrebentou, foi impecável no duelo contra os argentinos. Jogou muita bola o Gustavo Gomes. Parece que depois de um momento de incerteza, ele está voltando a ser aquele zagueiro que a torcida do Palmeiras aprendeu a ter confiança. Grande vitória do Palmeiras, 2-1 para cima do River Plate, dá um passo importante para avançar na Libertadores, hein? Jogão de bola. Fala aí, pessoal, aqui para falar um pouquinho desse jogo aí, né? Que jogaço de bola, River Plate e Palmeiras. Cara, o primeiro tempo do Palmeiras impressionante, os 20 primeiros minutos, o que o Palmeiras jogou, o que marcou, o que tocou, foi uma coisa assim impressionante, né? Fez 2-0, poderia ter feito mais, a bola na trave do Lucas Evangelista, né? A falta do Andréas Pereira que o Armani pegou, aquela bola que o Andréas Pereira finalizou também, que o cara tirou perto do gol. Então o Palmeiras 20 minutos pressionou em cima do River, tocou bem a bola e depois o River começou a jogar um pouco também, mas não pressionou a equipe palmeirense em nenhum momento nos 45 minutos, né? E 2-0 saiu pouco no primeiro tempo pro River. Já no segundo tempo o Gadiardo mexeu no time, tirou um zagueiro, colocou o time para frente, o Palmeiras recuou, ficou bem atrás, mas até tomar o gol, o Everton não tinha feito nem grandes defesas assim. Claro, ficou com posse de bola, ficou rondando ali a área ali, mas em nenhum momento finalizando pro gol. E aí, né, no finalzinho toma ali um gol, né, que a bola bate no Emiliano Martinez, mas é normal a pressão. E agora eu vou falar um negócio pra você. A gente reclama aqui do VAR, do Brasil, né? O que eles iam fazer para marcar o pênalti pro River Plate é brincadeira. Eles estavam vendo o quê? O goleiro tem que sair para se proteger realmente. E como que se não vai ter o contato ali? Ah, mas ele foi com força excessiva. Mas e aí? O goleiro também tá para se defender. Então eu acho que uma vitória importantíssima pro Palmeiras. Primeiro jogo, não tenho nada definido ainda. Por mais que tivesse vencido por 2-0, também não teria essa coisa de já ganhou, pelo contrário, né? A gente já viu que em 2021 o Palmeiras venceu por 3-0 e aqui foi 2-0 num sufoco danado. Então o River é uma grande equipe. Quarta-feira vai ser um jogaço de bola aqui no Allianz Parque e a gente espera que o Palmeiras possa jogar da forma como jogou o primeiro tempo. Se jogar da forma como jogou o primeiro tempo, não tem como o Palmeiras não passar. Então parabéns pelo jogo, parabéns ao Abel, parabéns aos jogadores, né? O que o Felipe Anderson jogou também na questão tática, né? O Gustavo Gomes, né? O Vitor Roque, o Flaco Lopes, né? O time do Palmeiras está muito bem. Então parabéns, rapaziada, e quarta-feira tem mais aí. Para os secadores, mais uma vez não deu, né? Meus amigos, grande vitória do Palmeiras em Buenos Aires, ganhou do River por 2-1, dá um passo importantíssimo para a classificação na Libertadores da América, né? Ah, já está classificado? Não, não está. Não está. Tomou um gol no segundo tempo, estava 2-0, recuou muito no segundo tempo o Palmeiras, com isso o River veio para cima, já era esperado, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi primoroso. O Palmeiras fez um primeiro tempo espetacular. E a vitória, para mim, foi justa. 2-1, vitória justa do Palmeiras. E tem o jogo de volta na próxima quarta-feira, né? Eu acho que o Palmeiras classifica. E aumentou a chance, né? Agora aumenta a chance porque joga em casa, toda a torcida a favor, né?
e conseguiu uma vitória. E não é fácil ganhar do River lá em Buenos Aires. Parabéns, Verdão, muito próximo da próxima fase da Libertadores. Um abração. O Palmeiras, independente do que aconteceu no segundo tempo, mostrou que pode vencer jogando bonito e impondo o seu método de jogo a qualquer adversário. O Palmeiras fez um primeiro tempo brilhante contra o River Plate na Argentina. E a verdade é, o cara que fala da mãe não tem medo de monumental nenhum. A verdade é que o Vitor Roque está jogando muito. Mas falando sério, há muitos meses, o Leandro Boca, eu vou marcar ele. Pode me corrigir se eu estiver falando mentira. Há muitos meses eu falo, o Palmeiras tem que partir com 4-4-2. Eles falam, mas não é um 4-4-2 clássico. Não é, mas de praxe é um 4-4-2, cara. Que dá liberdade para os seus laterais apoiarem no fundo. E a verdade é que o Kelvin, ele é um cara que não é brilhante, mas ele traz uma solidez defensiva. E uma lucidez no apoio. Ele é um cara que levanta a cabeça, que olha o que fazer, não sai cruzando igual um louco, de maneira desordenada. Ele trouxe um progresso. Ele e o Andreas juntos mudaram o patamar da fase criativa do Palmeiras de uma maneira. E resgataram os dois juntos uma das melhores características desse time, que é o cruzamento, não só de bola parada, mas com o jogo rolando. Mas em especial mesmo, o Andrés é brilhante, mas a aproximação que esse 4-4-2 proporciona ao Palmeiras. Te olha os pontas, espetados, como era por muitas vezes que tentou, os caras dispersos, desconectados. Hoje um jogo de aproximação, com os jogadores se procurando. O Flaco Lopes, ora pisava na área, ora retomava para ser um segundo ou 10 de apoio quase, cara. Praticamente um 10 de apoio, voltando para ajudar na recomposição, tabelando com o Vitor Roque. O jogo de aproximação te permite isso, que um procure o outro. São dois caras que têm muita capacidade de marcar, um procurando o outro e gerando perigo para o adversário, dificultando a capacidade de cobertura do adversário. Um Felipe Anderson próximo deles ali encaixando, com possibilidade de triangular na medida que o Flaco faz um pivô, jogo aéreo muito forte dele, não para cabecear pro gol somente, mas para ganhar divididas no meio de campo e ganhar espaço dentro do campo. Então é um Palmeiras que está evoluindo demais. O Murilo não tão bem, mas o Palmeiras evolui demais no todo. Futebol muito maluco mesmo, né? O que foi esse River Plate Palmeiras? Primeiro, Palmeiras nos 20 minutos do primeiro tempo, masterclass. Que atuação! Um absurdo o primeiro tempo do Palmeiras. Abriu o placar 1-0, Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro, 5 minutos, 1-0. Os primeiros 20 minutos só deu o Palmeiras. Aí o River até teve uma outra chance. No fim do primeiro tempo, 41, Vitor Roque. Que fase do Tigrinho. 2-0, Flaco Lopes jogando bem também. Mas teve um cara, o que jogou esse cidadão, Andréas Pereira. Absurdo. Atuação assim de gala. Ele que deu assistência, bateu o escanteio ali do Gustavo Gomes, 1-0. Jogou demais. Palmeiras primeiro tempo assim, nota 10. Palmeiras dominante há muitos anos, mas não é um futebol vistoso. Não foi um futebol vistoso. Para mim, essa atuação no primeiro tempo é uma das melhores versões do Palmeiras de toda a era Abel. Primeiro tempo foi brincadeira. O segundo, o River foi bem melhor. Amassou, o Palmeiras teve muitas chances. Eu sei que muita gente vai falar, o Palmeiras recuou, não sei quanto foi recuar de forma só estratégica ou foi de cansaço. Primeiro tempo demandou fisicamente. O Martínez diminuiu no fim, 2-1. Ótimo resultado, vamos combinar. 2-1, ótimo resultado. O 2-0 é melhor, óbvio que é. Mas você ganhar no Monumental, jogando o que jogou no primeiro tempo, ótimo resultado. O que vocês acharam? Comentem abaixo e até a próxima. A sensação que fica é que o Palmeiras poderia ter voltado da Argentina com uma vantagem maior, especialmente pelos primeiros 45 minutos no Monumental de Núñez, onde o Palmeiras foi amplamente superior ao River Plate. Os 2-0 ficaram barato. Flaco Lopes funcionou muito bem com o Vitor Roque. O Andréas, escalado pela direita, um pouco no centro, também foi muito bem. O Vitor Roque ajudou muito na marcação, o Felipe Anderson ajudando na marcação, o Kelvin fez uma partida muito boa nos primeiros 45 minutos. A impressão era que o 2-0 ficou realmente barato. E aí o Palmeiras voltou para o segundo tempo apenas para administrar. Abriu mão da posse de bola, chegou a ter 25% da posse de bola no segundo tempo. E acabou sofrendo um castigo de um time que não tentou jogar. O River Plate não massacrou o Palmeiras, mas teve mais o domínio, teve mais o controle do jogo. Não criou grandes chances, mas conseguiu diminuir numa bola desviada. O Palmeiras fez alterações, o Abel tentou mexer na equipe, mas o Palmeiras não respondia.
o que dá pra gente até considerar como natural. O Palmeiras estava em pleno Monumental de Nunes jogando contra 80 e poucos mil torcedores contra o River Plate, que tinha apenas 2 derrotas no ano todo. Então o resultado é bom, claro que é bom. É que a impressão era que o Palmeiras poderia ter voltado para o Brasil com uma vantagem um pouco mais definitiva. Ainda assim, é um grande resultado, é uma grande marca e o Palmeiras continua sendo um visitante totalmente indesejado. Venceu todas as partidas fora de casa nessa edição da Libertadores. Perdeu uma nas últimas 29 vezes que enfrentou um gringo fora dos seus domínios. Ganhar do River Plate no Monumental de Núñez é sempre muito bom, e o Palmeiras conseguiu isso. Mas pelo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, o time brasileiro poderia ter resolvido hoje já a sua classificação para a fase semifinal. O Palmeiras deu aula de futebol no primeiro tempo, perdeu várias oportunidades, já abriu o placar com Gustavo Gomes logo aos 5 minutos, fez outro gol com o Vitor Roque aos 40, mas nesse intervalo mandou bola na trave, exigiu defesa do Armani, poderia ter feito um placar maior. O Palmeiras foi tão superior ao River Plate hoje, no primeiro tempo, como foi ao Inter, pelo Campeonato Brasileiro no sábado. No segundo tempo, o time argentino pressionou, acabou fazendo um gol meio sem querer, que lhe dá a possibilidade aqui no Brasil de tentar a classificação. Mas o Palmeiras continua sendo super favorito nesse confronto. Diretoria, o futebol brasileiro se tornou um grande hospício e eu queria muito abrir esse vídeo aqui com aquela imagem da torcida do Palmeiras ou parte dela mandando o Abel Ferreira tomar no cu no Allianz Parque outro dia, num jogo qualquer aí, pouquíssimas semanas atrás, num jogo em casa que o Palmeiras não foi tão bem. Porque é isso que virou o futebol brasileiro. O futebol brasileiro virou uma imagem onde as pessoas acham que todo treinador de futebol está jogando FIFA Soccer. Então, dentro das bolhas, né, que se tornaram digitalmente através dos 1000 sites específicos sobre clubes, influenciadores e jogos transmitidos apenas os do seu time, você desconectado com o planeta, só com o seu time, tudo que acontece no time é o treinador que fez. Então, quando dá certo, o treinador é gênio, mas os jogadores são muito ovacionados. Quando dá errado, é o treinador que está apertando o botão, ele perdeu aquele gol, ele deu aquele passe errado, ele não sei o que. Gente, o futebol não é FIFA. O futebol é feito por um monte de homens ali que estão trabalhando, departamento médico, scout, jogadores principalmente, muito mais importantes até do que o treinador, e também a figura do treinador. Então, o futebol virou uma coisa meio maluca de se discutir. O cara que no domingo é ótimo, o cara que acabou de te entregar um monte de título, passam algumas semanas, esse cara não serve mais pra nada, ele é completamente imbecil e burro. Não é porque tem um problema lá dentro, não é porque tem alguma coisa que você não consegue ver lá de fora. Não, ele virou um imbecil. E acho que o Abel não é um imbecil, né? Depois de 5 anos aí, eu acho que qualquer palmeirense que tiver algum relacionamento com o Abel, que não for de extrema gratidão e respeito, e gratidão das partes, porque o Abel também deve muito ao Palmeiras, aliás, até deve mais ao Palmeiras do que o Palmeiras a ele, essa relação ela tá equivocada. O Abel que estava ali para ser mandado embora, talvez tinha que rescindir o contrato, talvez tinha que ir embora, talvez que não renovar no final do ano porque ele não serve mais. O Abel fez o Palmeiras jogar um primeiro tempo contra o River Plate hoje. Mexeu daqui, mexeu dali, achou um lateral direito, tira o Felipe Anderson, volta o Felipe Anderson, tinha saído o Flaco Lopes, volta o Flaco Lopes, recupera o Vitor Roque, que é um jogador que muita gente já falou, ih, gastou dinheiro à toa. Não gastou não, joga pra caralho. O Abel foi lá, inteligente, abraçou o garoto, não tirou o garoto do time, mesmo com pressão, não tá bem, não vou tirar, acredito nele, vou levar, que é o que eu falei do Ancelotti e tal, do Ronaldo com o Filipão em 2012, mesma linha. Vai comigo, vou levar o moleque, vai comigo, vou contigo, até você funcionar, porque eu sei que você vai funcionar, eu sei que você é bom. Vitor Roque jogando pra caralho, e o Flaco em outra função ali, funcionando muito bem. O Andrés Pereira virou o meia volante do time do Palmeiras, que ele acaba fazendo uma função ali que caiu que nem uma luva, né? Porque não é nem o Veiga, também não é um volante, é um jogador que joga ali preenchendo muito bem esses setores, a volta do Piquerez, encontrou um novo lateral direito e tal, e o Palmeiras se reorganizou e perdeu o Richard Rios, e sai esse, entra aquele, e o melhor do ano passado se machuca, e o outro que chegou para reforçar se machuca e tal, e o Palmeiras dá uma aula de futebol no River Plate. É o time do Brasil, o time sul-americano mais difícil de ser batido nos últimos 5 anos, atende pelo nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode jogar bem, pode jogar mal, é sempre muito difícil ganhar um jogo do Palmeiras. O jogo inteiro, o jogo em si, não é essa loucura toda. O Palmeiras joga 45 minutos para você colocar no almanaque, explicar como é que se joga um jogo desse tipo. O segundo tempo é um segundo tempo que o River Plate se joga para cima, porque está sendo eliminado da Libertadores, o Palmeiras sabe que isso vai acontecer,
Onde é que o Palmeiras pode ter uma crítica? Fala, pô, segundo tempo talvez o Palmeiras tivesse que ter tentado um pouco mais machucar o River no contra-ataque. Acho que o Palmeiras abriu mão demais. Só que com 2-0 no placar, irmão, tranquilo pra cacete. O Palmeiras ficou ali tomando e tal, mas o River Plate não criava grande chance de gol, não. Era posse de bola e bola pro Deus me livre. E aí, na base do Deus me livre, uma bola desvia e entra e diminui para 2-1. Ainda assim, o resultado é absolutamente fantástico. O Palmeiras tem uma atuação de gala na Argentina. Não tem agressão nenhuma do Everton, não tem pênalti nenhum. O Everton subiu em posição natural. O Everton acho que é um goleiro praticamente, tudo que eu ouço sobre ele, a respeito dele, das pessoas do futebol, acho que ele é praticamente incapaz de calcular qualquer jogada maldosa contra alguém. A vitória do Palmeiras é brilhante, o trabalho do Abel é brilhante, e o torcedor brasileiro precisa começar a refletir, porque toda quarta e domingo, ou a cada 2 meses, reavaliar tudo que você achava genial como uma bosta, ou como uma bosta de genial, a bosta é quem tá avaliando. Gustavo Gomes tem o mesmo número de gols que Arrascaeta e que Calleri, somando gols feitos em Libertadores por times brasileiros. É exatamente isso que você tá ouvindo, não tem nenhum erro. Gustavo Gomes tem 14 gols marcados na competição sul-americana jogando pelo Palmeiras. Enquanto isso, Arrascaeta tem os mesmos 14 gols jogando por Cruzeiro e jogando por Flamengo. Calleri tem os mesmos 14 gols jogando pelo São Paulo. Inclusive, a média de gols na Libertadores do Gustavo Gomes é de 1 gol a cada 5 jogos. Uma média que, vamos ser bem sinceros, ela é maior do que muito jogador ofensivo na história da competição. Estamos falando do maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores. O Gomes não é só uma bandeira do Palmeiras, mas sim uma bandeira da Copa Libertadores da América. É um xerifaço do Palmeiras e da competição. Secaram nós. Secaram nós, não deu pra vocês não, caralho. Deu pra vocês não. É o seguinte, primeiro tempo fantástico, velho. Primeiro tempo fantástico do nosso time. Puta de um primeiro tempo. Abel me surpreendeu na escalação. Eu achava que tinha que ser a mesma formação do jogo contra o Inter, porque eu achei que ele não fosse mexer no Evangelista para colocar o Andrés, né, que tem mais qualidade. E aí ele foi no Facundo. E me surpreendeu. Positivamente, gostei pra caralho. Da hora, muito, porra, boa formação de verdade, gostei. Primeiro tempo fantástico, segundo tempo a gente puxou os caras, o Flaco já no final do primeiro tempo já tava com sinais de desgaste, mano, ele tava passando mal no final do primeiro tempo, né, eu não sei se o Vitor tava pior que o Flaco, né, mas eu acho que de repente não tinha menos condições que o Flaco, porque senão o ideal era deixar o Vitor em campo, né? E a gente perdeu muito, né? Com a saída do Vitor, a gente perdeu muito com as mudanças, né? O Andreas e tudo mais, o time foi desmontando. A gente... não vamos falar de banco não, foda-se. O que valeu foi a vitória. A gente puxou eles muito pro nosso campo, mas... a gente sofreu, mas fizemos resultado, né? Fizemos resultado. Estamos chegando em casa, vamos jogar semana que vem contra um time tinhoso, contra um time chato, que a gente sabe o que eles aprontaram aqui com a gente, né? Na última Libertadores que a gente enfrentou eles. Então, pezinho no chão, a mesma disposição, não tem nada resolvido. O jogo vai ser embaçado quarta-feira, mas... os porcos é louco, vamos embora. Ai, caralho. Tá que pariu. Vambora. Vambora. Boa vitória. Apesar de um segundo tempo onde a gente sofreu muito, mas tá valendo o resultado. É Libertadores, não tem jeito. Contra um grande time, estádio lotado, 80 mil pessoas. Porra. Bom pra caramba, vambora. É assim que funciona, essa é a Libertadores, mas que puta primeiro tempo, Gustavo Gomes, um monstro. Tem vários outros, mas vambora, os porcos é louco, né? É isso aí, caralho!
pequeno sufoco sofrido nos últimos minutos não pode apagar tudo que foi construído pelo Palmeiras no restante da partida. O primeiro tempo, de alta intensidade, assim como já havia acontecido no último fim de semana, se repetiu, mais uma vez com o brilho da dupla de ataque que vem se tornando a mais eficiente do futebol brasileiro nas últimas semanas. Se Vitor Roque se tornou uma das peças mais decisivas que se tem por aqui nos últimos jogos, Flaco Lopes não fica distante disso apenas pelo fato de estar participando diretamente de menos gols. O argentino tem jogado muita bola e nessa noite mais uma vez foi essencial também. Com a chegada de Andréas Pereira, a qualidade só se eleva e o Palmeiras ganha corpo para os meses mais importantes da temporada. Tratar o River Plate e o próprio Inter como se fosse qualquer time já seria um motivo bem óbvio para enxergar uma evolução da equipe em relação a tudo que vinha sendo apresentado. Mas o nível da segunda etapa não necessariamente tem sido motivo para qualquer preocupação, porque a impressão que fica é a de que existem dois Palmeiras, o do primeiro tempo e o do segundo. Mas a grande verdade é que não tem necessidade de se desgastar na segunda etapa quando já se tem tudo sob controle. Diante do Inter, o Colorado não conseguiu nem ao menos assustar, tendo em vista que já existiam 4 gols de vantagem. Nessa noite, apesar de o River voltar melhor dentro de casa na segunda etapa, o real perigo aconteceu apenas nos últimos minutos por conta de um gol que se assemelha mais com um acidente do que qualquer outra coisa. A bola na rede deu gás para os argentinos irem pro tudo ou nada em busca do empate, onde um susto até existiu, porém não passou disso. Porque no fim das contas, o Palmeiras traz pro Brasil um resultado enorme para colocar o pé na semifinal. No Allianz será necessário confirmar a classificação, mas fica evidente que Abel enfim consegue encontrar um norte para sua equipe. Não tenho coragem de afirmar que esse será o caminho certo, tendo em vista que em nível de atuação o time se acostumou a oscilar nos últimos meses. Quando falamos de resultado, o Verdão está sempre buscando os mais importantes. Não à toa, já se coloca na disputa pelo título brasileiro e ainda mais forte na Libertadores, principalmente após a chegada de peças que elevam ainda mais a qualidade desse plantel, como é o caso de Andréas Pereira. A boa fase individual dos atacantes é o sinal de que o treinador, o histórico Abel Ferreira, pode ter encontrado um caminho para esse time e quando isso acontece, o Verdão costuma incomodar aqueles que torcem contra. O Palmeiras fez o River Plate de chacota. Ninguém para o Palmeiras na lá bendita Copa Libertadores. Nem mesmo o River Plate, jogado em um dos estádios mais temidos do mundo, o Monumental. Essa imagem aqui define perfeitamente o Palmeiras, um time insuportável, odiado por todos, porque ninguém quer jogar contra o Verdão. Tá disputando agora 2 títulos, o Brasileirão e a lá bendita Copa Libertadores. Andréas Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque destruíram hoje, mas eu quero falar de outro jogador, Gustavo Gomes. Maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, maior defensor artilheiro da lá bendita Copa Libertadores, capitão e ídolo do Palmeiras. Será que o Palmeiras vai ser o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da competição? O Palmeiras tá assustando todo mundo, assombrou geral. O torcedor do Flamengo tá com medo, o torcedor do São Paulo tá com medo, o torcedor do Cruzeiro tá com medo e principalmente o torcedor do River Plate tá assustado, tá assombrado com a qualidade desse time do Palmeiras. Porque o Palmeiras, meus amigos, pegou o River Plate, um tetracampeão da Libertadores, diante de 80 mil torcedores e tratou como time pequeno, colocou na roda, amassou. O River ficou tonto, sem saber o que fazer dentro da sua casa. O Palmeiras poderia ter resolvido a parada já nesse primeiro jogo. Os primeiros 45 minutos foi de um baile, um completo amasso com o River Plate apenas tentando entrar no jogo e sobreviver. Sobreviveu. No segundo tempo conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, conseguiu respirar mais, conseguiu deixar o Palmeiras um pouco mais longe do seu gol, mas o River com poucas alternativas de ataque, com poucas jogadas combinadas, tanto que chegou ao seu gol já na reta final, aos 43 minutos do segundo tempo, em um chute aleatório de fora da área. O gol deixou o confronto em aberto, mas o Palmeiras demonstrou ser muito superior e tá com uma situação muito confortável pro jogo da volta. O terror dos argentinos, 8 jogos de vencibilidade na Argentina. O Palmeiras é uma máquina de jogar futebol. Você ir dentro do Monumental, pegar o River Plate que não perdia há 6 meses lá dentro. A torcida do River fazendo uma festa monumental, estádio completamente lotado,
não paravam de cantar 1 minuto. Mas se você acha que isso assustou o Palmeiras, muito pelo contrário. Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro, faz o primeiro gol do Palmeiras. Se você acha exagero da minha parte falar que ele é artilheiro, é só você olhar essa lista. Ele tá com a mesma quantidade de gols na Libertadores por time brasileiro do que o Arrascaeta, do que o Caleri, atrás do Guerreiro e do Germancano. Se falar dessa dupla, Bebeto e Romário, não. A gente tá falando de Vitor Roque e Flaco Lopes. O que esses caras estão jogando é sacanagem. Vitor Roque foi lá dentro e colocou o Monumental inteiro no bolso. O Tigrinho se adaptou. Se adaptou ao futebol brasileiro, se adaptou ao Palmeiras, um time rápido, objetivo. Mais uma vez faz história no futebol. O Palmeiras nesse momento é o time com mais vitórias como visitante no mundo. Um time que não se abala com torcida, com estádio, com altitude, com nada. Na frente de PSG, Flamengo, Benfica, Barcelona e até mesmo do Real Madrid. Esse é o Palmeiras de Abel Ferreira. Vitória gigantesca de um time gigantesco. O Palmeiras mostrou o porquê tem que ser tão respeitado em Libertadores. O Palmeiras talvez seja o time mais temido quando a gente fala em Libertadores hoje. Um time que ninguém quer enfrentar. O Palmeiras que é o melhor visitante do mundo em 2025. Nenhum time no mundo venceu mais fora de casa que ele. É o time mais regular na Libertadores. Sempre fazendo a melhor campanha, sempre um visitante indigesto. E não tem Monumental de Núñez com 90 mil pessoas capaz de parar esse time. Um time que voltou a ser impecável mentalmente. Um time que sabe jogar na frente e que sabe sofrer lá atrás. Palmeiras dá dúvida, que se duvidou da capacidade do Flaco Lopes, se duvidou da capacidade do Vitor Roque. Palmeiras de Andréas Pereira. Palmeiras de Gustavo Gomes, que há 6 anos já é decisivo no Palmeiras. E a resposta tá sendo em campo. Vitória gigantesca de um clube que tem que ser respeitado. Uma camisa que enverga varal. Tá com o pé na semifinal. Quando parece que o Palmeiras do Abel vai acabar, ele ressurge sempre. Não duvidem desse Palmeiras. Porque quanto mais você duvida, mais próximo eles ficam da 4ª taça. Vitória incontestável do Palmeiras na Argentina, 2-1 sobre o River Plate. É lógico que foram tempos diferentes. No primeiro tempo o Palmeiras muito superior, assim, talvez o primeiro tempo que demonstre o que temos hoje no futebol sul-americano, né? A dominação dos clubes brasileiros, a capacidade financeira, em alguns casos técnica, como é o caso do Palmeiras, versus um clube muito grande como o River, mas que não tem a mesma capacidade, não tem a mesma competição, não tem as mesmas entradas de dinheiro, porque é uma economia menor. Realmente o abismo vai se abrindo dentro do Brasil, como a gente já sabe, mas também na América do Sul. No segundo tempo, o River batalhou, uma das camisas mais importantes do mundo, do futebol mundial, batalhou, era só chover na área, né? Só cruzamento, não tinha uma jogada trabalhada, achou um gol ali no fim. A eliminatória, para mim, está completamente morta. Assim. Eu acho praticamente impossível o Palmeiras perder essa classificação no Allianz, pelo placar, mas essencialmente pela diferença técnica. É muito mais time mesmo. O Palmeiras está virtualmente classificado para a semifinal da Libertadores e o continente, eu não sei se vão dar um jeito de mudar isso, se vai ter como mudar isso. Mas o domínio brasileiro já existe há algum tempo, veio para ficar e eu não sei se os nossos vizinhos vão gostar de conviver com isso por muito mais tempo. Palmeiras 2-1 no River, Palmeiras virtual classificado na Libertadores. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo imprensa esportiva de todo o Brasil, como eu falei aí, né? Eu coloco os principais no começo, depois eu vou colocando alguns influencers aí. Pessoal, tô aqui olhando as notas dos jogadores do Palmeiras. Vou trazer para vocês aqui bem rápido os jogadores e os números que a torcida deu, né? O Everton, a torcida deu 4.5, o Kelvin, a torcida deu 6.9, Gustavo Gomes, a torcida deu 9.5 para o Gustavo Gomes. Murilo, a torcida deu 8.2. Piquerez, 7.4. Aníbal Moreno, 8.1. Emiliano Martins, 7.1. Lucas Evangelista, 7.6. Alan, 5.4. Felipe Anderson, 6.4. Bruno Fux, 6.1. Andréas Pereira, 8.5. Rafael Veiga, 5.7, Flaco Lopes, 8.6, Vitor Roque, 9.4, Facundo Torres, 6.1, Abel Ferreira, 7.4. Então, na opinião da torcida do Palmeiras,
melhor jogador foi o Gustavo Gomes, que recebeu a maior nota, 9.5. Em segundo lugar, o Vitor Roque, 9.4. Em terceiro lugar, o Andrés Pereira com 8.6. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.